Então se você pensa que bom é ser mal, pra viver a vida só cagando mal, então seja. Se você acredita que sendo imbecil vai fazer diferença em qual do Brasil. A quem interessar possa, nosso videocast de variedades sobre os temas da arquitetura, do urbanismo, da cidade, notícias, polêmicas, projetos, dicas, né, um papo reto, também sempre com a presença de um convidado, uma convidada muito especial. Eu sou o Thiago Holtzman da Silva, responsável pela idealização e apresentação do programa. Estou aqui com meu querido amigo Alexandre Sebold, da Rádio Arquitetura Escala Humana, curadoria, né, musical, né, do Irã Dudek. Então essa música que vocês ouviram aí na abertura é uma música do Falcão, né? O Falcão é um personagem, né, ou seja, alguém aí muito irreverente, né, com seu humor escrachado, né, e ele é arquiteto, formado em arquitetura, teve, né, por alguns anos um escritório de arquitetura, né, e a gente percebe, inclusive, em algumas ações dele, essa questão da formalidade do arquiteto. Escutamos Você Está Certo, Quem Está Errado é o Papa, que é uma música dele, e acompanhe, né, nos créditos, né, do vídeo o texto que o Ira Dudek preparou, né, a respeito do nosso colega arquiteto Falcão. Hoje conosco a arquiteta, poliarquiteta, eu anotei aqui, Jéssica De Carli, formada na UX em 2005, presidente do Instituto Samba, diretora do Viva Cidade, ex-diretora da SIC de Caxias e também ex-diretora do SAERGS, nosso sindicato, né, de arquitetos do estado do Rio Grande do Sul, e pelo SAERGS, né, ganhou o prêmio Arquiteto e Urbanista do Ano em 2023, parabéns, merecido. Muito obrigada. Né, muito legal estar aqui para o nosso papo reto. Como é que tu tá, Jéssica? Tudo bem? Tudo bem, gostei desse poliarquitetura, porque realmente eu faço muitas coisas, né? E as pessoas às vezes ficam curiosas, mas como é que ela faz tanta coisa ao mesmo tempo? Né? E isso que a gente mostra 20% do que a gente faz nas redes sociais. E então eu agradeço por estar aqui. A culpa de eu fazer tanta coisa acho que é do meu mapa astral. Assim, meu astrólogo sempre me disse assim que eu tenho uma conjuntura astral, que eu sou capricorniana com ascendente em Áries, e que isso faz eu ter muitas ideias, mas que eu executo elas. Então, eu sou muito criativa, eu tenho que ter ideia. Eu sou capricorniano também. De que dia? Dia 5 de janeiro. Eu sou dia 4, pronto. Olha, os capricornianos. Tu também, Alexandre, de que dia? 30 de dezembro. 30 de dezembro, tá aí. Todo mundo do primeiro momento de Capricórnio. Então a gente já sabe como é que são os capricornianos, né? Mas fiquei muito feliz assim, com esse convite e eu amei o nome. Já vou deixar aqui registrado, assim, a quem interessar possa. Eu amei esse nome, porque, enfim, por eu fazer várias conversas, assim, por causa do Mosaico na Quebrada, que a gente vai conversar na sequência, eu sempre dou muita atenção para qualquer convite que me dão, assim. Se tiver uma pessoa me escutando, a quem interessar possa. Essa pessoa está me escutando. Mesmo. Então, muito bom. Espero que aqui agora a gente tenha muitas pessoas nos escutando. Não, vai ter com certeza. Te agradeço aí também, Jéssica, por haver aceito, assim, né, de pronto o convite. O primeiro quadro aqui do nosso programa é o que tá pegando. Né, eu seleciono aí uma notícia que tem a ver aí com os nossos temas, os temas que a gente desenvolve, né, no nosso dia a dia da profissão, temas polêmicos, né? E dessa vez eu separei a seguinte notícia, que saiu no G1 aqui do Rio Grande do Sul, o jornalista Gustavo Chagas. MTST ocupa antigo prédio do INSS em Porto Alegre. A ocupação recebeu o nome da economista Maria da Conceição Tavares. Esse é um prédio, Alexandre, de 25 andares ali no centro, antiga sede do INSS, né, fechado já há muitos anos, inclusive o térreo que tinha sido ocupado para a loja do INSS também fechado já há algum tempo. Já há propostas, né, no município de usar, ou seja, de destinar esse edifício para habitação social, mas, ou seja, propostas que acabam não avançando. Entre os ocupantes agora, né, muitas famílias de flagelados da região metropolitana, né, que estão
ou seja, ocuparam o edifício, e o movimento do MTST, né, que criticou duramente as chamadas cidades provisórias, que a gente sabe que no nosso contexto isso se transforma em uma coisa, né, acaba sendo permanente. E algumas coisas que não diz na notícia, né, que eu achei muito interessantes. Primeiro, que é um lindo exemplar de arquitetura moderna, né, aqui em Porto Alegre, deveria ser tombado, eu acho, pelo patrimônio, pela qualidade, né, de arquitetura que tem, e o arquiteto é o Emil Bered, que é um ícone para nós, né, quem sabe um dos melhores arquitetos que nós já tivemos aqui no estado. Né? E esse edifício, originalmente, ele era destinado também à habitação, tinha alguns apartamentos nos andares mais altos, como vários outros edifícios, né, desse período, no centro de Porto Alegre. Acho que em Caxias tem também esse uso misto em alguns edifícios altos, né? Não sei o que tu acha disso, ou seja, os pobres têm direito também a morar no centro da cidade? Tem, com certeza. Aquela frase, né? Muita casa sem gente, muita gente sem casa, né? Eu acredito. É complexo esse assunto, né? E de a gente entender essa cidade urbana, essa urbanidade, mas eu acredito que a gente tem muitos prédios desocupados nos centros da cidade e a gente precisa entender essa ocupação mista e esses prédios não podem ficar como eles estão, parados e sem uso. Qual é a política de Estado? Qual é a política? Porque aí a gente vem com uma discussão, né, de propriedade privada versus propriedade pública, né? Os direitos, né? A gente vai entrar numa linha do direito imobiliário, enfim. Mas eu acredito que a gente tem que encontrar, sim, políticas de Estado em que esses prédios abandonados possam ser absorvidos. Mas também tem uma outra questão que é sobre essa cidade, que ela é uma cidade com várias pessoas de vários níveis sociais e econômicos vivendo no mesmo contexto de urbanismo, né? Aí daí a gente pode entrar em vários assuntos, como gentrificação ou tantos outros, claro, né? Mas eu acredito que a gente tem que achar, sim, uma solução para esse assunto. A gente tem, né, esses dados recentes, eu acho que foi inclusive no episódio com a Denise, que eu falei dos 30% de imóveis residenciais vagos no centro de Porto Alegre, ou seja, dos apartamentos existentes. É muito, né? É muito, né? É muito. E Porto Alegre, pelo censo, também está exportando moradores para a periferia da região metropolitana, ou seja, as cidades da região metropolitana crescem e Porto Alegre diminui. Por quê? Porque fica caro e mesmo assim ainda tem muito imóvel desocupado. Então, a possibilidade que a gente tem de resolver uma parte, ou grande parte do problema, com o que já está construído e disponível. Né? Então, e é mais sustentável, é muito mais consciente. Tem um movimento em Caxias, eu falo muito de Caxias porque é a minha cidade, né? Tem um movimento em Caxias dos condomínios, né, periféricos, né? Esse condomínio murado, que eu acho, inclusive, um absurdo, né? A gente murar parcelas da cidade, lotear de forma murada, né? Guetos, assim, novos feudos, né? Exatamente. E aí a gente vê, então, algumas pessoas indo morar na periferia. Bom, então, digamos assim, se quem tem poder econômico resolveu sair dessa bolha central da cidade e morar, então, perifericamente, quer morar nos condomínios, então, que se faça o movimento contrário. Que se faça, né, o contrário e se coloque, claro, então, claro, as pessoas com menos. Eu falo isso e às vezes parece um pouco ousado, mas eu acho que sim. Então, mas então tá aí, nós vamos mostrar, Alexandre, depois imagem aqui do edifício. Né, deve ter passado aí para vocês. Vamos agora então ao nosso bloco do Papo Reto. Onde a gente faz aí um bate-papo, um bate-bola, né, agradecendo a Jéssica e agradecer também que faz algum tempo, acho que um ano, um pouco mais, 2 anos, que tu me deu um livro do Mosaico na Quebrada, que eu achei sensacional, né? Acho que é um projeto também, a gente vai acompanhando, assim, nasce pequeno e a coisa vai tomando um vulto. Eu queria que tu contasse para o pessoal aí que não conhece, né, o que é o Mosaico na Quebrada. O Mosaico é um projeto que eu tenho o meu maior carinho, assim, foi um presente que me deram, né, que veio justamente da periferia. E é uma ideia do Chiquinho de Vilas, né? O Chiquinho de Vilas, ele é um rapper,
ativista social, educador social, saiu da comunidade do Eusébio Beltrão de Queiroz, lá de Caxias. Hoje... que é ali atrás do Centenário, né? Para cima ali. Que é atrás do Centenário. E ele me veio com o Mosaico na Quebrada quase que como um presente, assim, porque uma oportunidade de a gente desconstruir tudo que eu sabia até então sobre arquitetura, né? E eu sempre digo assim, como eu falei antes, a gente faz muitas coisas e muito rápido. Então, isso foi em 2021. E eu espero realmente... Eu tenho uma meta, que é 2025, o Mosaico na Quebrada não precisar mais de mim. Porque aí eu vou sentir que a gente realmente fez algo que fez sentido. Porque quando o Chiquinho me chamou, ele falava uma coisa que eu hoje acho ela extremamente... me entristece. Ele sempre usou muito a expressão dar visibilidade para quem é invisível. E aí, depois desses 3 anos de Mosaico, que a gente conseguiu potencializar mesmo, né? O Mosaico na Quebrada é um projeto de arte urbana dentro das periferias em Caxias, né? E a gente já fez em várias periferias. Na comunidade do Beltrão de Queiroz, a gente já entregou 71 artes de vários artistas de Caxias, artistas de fora. Sim, tem gente... Potencializamos muitos artistas da cidade, então fotógrafos, artistas visuais, grafiteiros. O Mosaico tomou uma proporção assim que a gente realmente profissionalizou esse trabalho. E eu espero realmente que o Mosaico não precise mais de mim no futuro. Sim, que tenha vida própria e continuidade, né? Que tenha vida própria, continuidade, e porque enquanto o Mosaico precisar de Jéssicas para que a periferia tenha voz, significa que está dando errado. Sim, a periferia que não está conseguindo, né? A periferia no Brasil precisa ter voz sem o lado de cá. O Chiquinho sempre falava assim, o asfalto e o morro, quebrar as pontes, né? Derrubar os muros e que... Sim. Eu realmente acredito que a gente Mas é um precisa... resultado que é um resultado impressionante, né? Eu acho muito legal, eu vejo assim, percebo o envolvimento da comunidade, essa possibilidade da participação efetiva de vários artistas e tal, ou seja, tem tudo para se renovar. Tu acha que isso poderia virar uma política pública ou ter, no mínimo, mais atenção estruturada do poder público para se manter? Ou que esse deve ser um movimento autônomo, assim, de comunidade, de artistas? Não, eu não acredito em movimentos autônomos. Eu acredito que, sim, a gente tem que ter movimentos integrados da sociedade civil e do poder do Estado. A última entrega do Mosaico foi o viaduto de entrada da cidade. E esse viaduto, ele não tinha sido lavado desde a década de 80. Na realidade, acho que ele nunca foi lavado. E aí a gente fez esse movimento de arte, que é na entrada do campo da Ser Caxias e da comunidade do Beltrão. E fizemos esse movimento com os artistas. E só conseguimos porque a gente tem essa articulação do Estado junto com a sociedade. Sim, tá junto, município, secretaria. Fizemos via lei de incentivo à cultura, mas também não precisamos ter mais incentivo do Estado para que isso aconteça. Mas aí é o que eu penso sobre o Mosaico. Eu penso que uma vez o Rafa Rafuage, que é bem atuante aqui também, ele me falou assim, Jéssica, em vez de vocês fazerem só com certeza vocês um dia vão chegar a 100 comunidades. E eu achava isso muito louco. E, na realidade, a gente já fez em umas 7 comunidades em Caxias. Então, eu acho que é um movimento que pode se iniciar em 100 comunidades. Sim, não é literal essa fala. Como conceito. Né? Muito exatamente. Legal. E tuas atividades no Instituto Samba? O que é o Instituto Samba? É o ONG, é uma associação, é teu escritório, é tudo ao mesmo tempo? Na realidade, o Mosaico existe por causa do Instituto Samba, né? Daí a gente tem que olhar o hoje, mas entender a história construída, os porquês, né? O Instituto Samba, ele veio antes do Mosaico. O Instituto Samba, ele é uma entidade sem fins lucrativos, fundada por mim e pela minha mãe,
E o mosaico, ele é um produto, digamos, do Instituto Samba. Sim. É um resultado já desse trabalho. É um resultado desse trabalho. Mas o Instituto Samba, ele não nasceu para trabalhar em periferias, em arte e periferia. O Instituto Samba nasceu, na realidade, para salvar a casa da minha avó. Eu sempre fui uma ativista. Eu sempre tive esse ativismo, assim, desde a época da faculdade. Mas era um ativismo mais ligado ao patrimônio histórico, a essa cidade que a gente fala, cidade formal. Né? Depois de... Eu sou formada há 20 anos e faz 3 anos que eu pisei a primeira vez numa periferia com mosaico na quebrada. Até então, meu ativismo era de outra ordem. Assim, sim, outros temas. Assim. De outros temas, né? E um tema muito específico, esse do patrimônio histórico. E a casa da minha avó é uma casa da década de 70. Foi feita pelo João Marchiori e o Paulo Bertucci. E ela estava para ser demolida. Pela incorporação imobiliária, isso que a gente, né, sempre sim, questiona. A lógica das nossas cidades, né, de substituir os lugares que estão construídos em geral com qualidade são substituídos, né? Em vez de a gente ampliar a cidade com qualidade, a gente substitui uma qualidade pré-existente. Né? Exatamente, é uma casa de centro, né? E aí ela estava, enfim, para demolir. E naquele meu desespero que a casa da minha avó ia ser demolida, né? Minha avó já era falecida, enfim. E eu aluguei a casa dos meus tios. Eu fiz esse movimento. E a partir disso o Instituto Samba nasceu. Então, porque o Instituto Samba nasceu para ocupar essa casa, né? Eu peguei aquela casa, tipo, avião caindo. Pega a casa. Agora o que eu vou fazer com ela, eu não sei. E aí eu comecei um processo de reforma na casa. E aí nasceu o Instituto Samba, porque minha mãe é artista visual, né? Ela faz estilogravura. E aí, nesse ano, isso foi 2018, né? Foi o ano que eu abracei a casa. Eu comecei a estudar muito artes visuais. E eu fiz 3 viagens para o Nordeste, justamente para entender o que era essa arte da minha mãe, que é a estilogravura, né? Porque vem da estilografia de cordel, né? Vem da literatura de cordel, a estilogravura. E aí eu fiz 3 viagens para o Nordeste. Eu fui para Recife, conheci artistas de lá, o Derlon, o Bozó. Depois eu trouxe eles para Caxias para trabalhar nos projetos de arte. Fui para São Luís do Maranhão. Aí eu trouxe um grafiteiro de São Luís do Maranhão que se chama Rocha. E quando o Rocha veio, aí que as coisas se misturam. Sim. Quando o Rocha veio para Caxias, ele é um grafiteiro, artista, que trabalha com estilogravura em São Luís do Maranhão. E ele tem um projeto lá na periferia dele. E até então não existia mosaico na quebrada, não existia nada. Ele chegou em Caxias e ele falou: Jéssica, muito bonita a tua casa, porque a gente trazia os artistas para fazer essas residências de artista na casa da minha avó. E eu conto tudo isso, parece que foram 10, 15 anos, é tudo num 5 anos. Um intervalo curtinho, né? 5 anos tudo isso aconteceu, né? E aí o Rocha me falou assim: eu quero conhecer uma periferia em Caxias. E eu, e agora? Onde é que eu vou levar ele? Nunca entrei numa periferia. E aí eu conhecia já uns grafiteiros, enfim, e levei ele para o bairro Canyon. E daquele momento em diante, eu comecei a trabalhar com periferias e arte nas periferias. Sim. E aí que o Chiquinho de Vilas olhou para mim e disse: essa guria, quem sabe legal, a minha ideia posso fazer com ela o mosaico na quebrada. Enfim, então é toda essa cachaça tive agora aí. Em Sergipe, num evento lá, e a gente visitou em São Cristóvão o Nivaldo, que é um cara também super, né, reconhecido também da estilogravura e dos cordéis. Olha então, visitamos o ateliê dele. Muito legal, muito bacana. E hoje o Instituto Samba, só para completar, então essa casa a gente recebe escolas, recebemos professores, é um lugar realmente que ele é aberto ao público, é uma casa nossa, mas que com agendamento a gente recebe semanalmente pessoas, porque a gente tem um acervo bem grande de arte popular brasileira, que foi dessas minhas imersões e essas viagens. Que legal. E aí lá é um lugar de a gente falar sobre a arte brasileira, a arte popular brasileira. E é um lugar muito inusitado, porque as pessoas pensam: nossa, mas em Caxias, né, tem tantos museus e tantos lugares para falar sobre arte colonialista, sobre imigração italiana, e em Caxias, então, a gente tem esse espaço para falar de arte popular brasileira. Muito bom. E tu tem uma atuação aí também na SIC, né, já teve, né, diretora da SIC em Caxias, diretora do SAERGS, ou seja, entre outras aí, e Viver Cidade, né, Viva Cidade,
o que é o Viva Cidade e qual é a importância também que tu enxerga nessa participação nossa nas entidades e nesses esforços coletivos, assim, né, em prol da profissão. Isso é uma coisa que eu digo sempre para os estudantes, os estudantes que estão nos escutando. Quando eu me formei, eu de cara comecei a participar de entidades. Daí que em Caxias, inclusive, é muito forte, né? A gente tem forte. todas as entidades lá, estaduais ainda. Então ainda no sistema tem, é uma cidade que tem um histórico de participação muito bom, mas isso vem reduzindo, né? Acho que no estado inteiro, no Brasil inteiro, eu acho, nessa os lógica, estudantes, né? eles vêm, mas é muito importante tu tá junto com os teus colegas profissionais nesses grupos, né? Então, sempre participei de sala de arquitetos. E o sindicato, que é o SAERGS, daí foi também um momento da minha vida, assim, de mudança mesmo, assim, de pensamento, né? Fui anos diretora da SIC, e quando me ligaram para fazer parte do sindicato que importa, o SAERGS, foi no momento de 2017, que estava tendo a eleição do CAL, né? A qual, inclusive, tu foste presidente. E eu lembro que o Cícero me ligou, porque ele tinha uma indicação de uma arquiteta em Caxias, que, né, gostava desses assuntos da coletividade, Sim, muito agitava, em função do Viva a Cidade, né, muito em função desse coletivo que a gente tem lá. E eu fiquei naquela, sindicato, parecia um mundo muito desassociado da minha realidade. E aí eu comecei a participar. E realmente foi um ampliar, assim, foi uma chave que vira, né? Uma chave que vira, assim. E aprendi muitas coisas no sindicato. Digo, assim, que todo esse meu ativismo também para o lado mais comunitário veio muito do sindicato. Uma vez eu estava, Alexandre, era uma semana de estudo acadêmica, né? Uma faculdade dando uma palestra, e no final eu falei, né, do IAB, do sindicato, do CAL, ou seja, das entidades. E aí um estudante levantou a mão e perguntou, mas por que tu participa desses negócios? Tipo assim, o que tu ganha com isso, né? É uma pergunta que sempre vem, né? Como se fosse um ganho financeiro, uma necessidade de um ganho financeiro. E aí, naquele momento, me caiu a ficha, assim, porque é muito comum nós, arquitetos, a gente ficar reclamando da profissão, da cidade, do urbanismo. E aí tu fica reclamando sozinho, né? E aí tu é um jovem rabugento, porque tu fica reclamando da vida e não se junta com outros que então têm as mesmas... vamos reclamar juntos, isso, então. Para mim, os das nossas entidades é isso. Ou seja, a gente tem uma série de temas para ser enfrentados e que a gente quer melhorar. A gente não vai conseguir isso sozinho, e menos ainda só reclamando ali na internet, sabe? Ou enchendo o saco de um e outro. Então, as entidades, elas são um pouco isso. É um lugar onde tu pode coletivamente enfrentar esses temas de maneira organizada para tentar superar e melhorar, né? Então, eu enxergo pelo menos assim. E aquele menino, quando ele me perguntou, me caiu essa ficha. Assim, porque eu não quero ser um jovem rabugento que só reclama e tal. Então... e as entidades, elas têm... a gente vê, o jovem vê muito o valor imediato, o que vai te dar de forma imediata. E não é sobre isso, né? Dentro das entidades, tu vai criando um circuito de relacionamento, de pessoas. Eu tive muitos casos que eu indiquei meus colegas para trabalhos e vice-versa, porque eu fui construindo dentro das entidades estou aqui porque se conhecemos dentro de entidades Ou também. tu precisa alguém que tenha uma especialidade, um conhecimento, e essa participação, ela permite que tu conheça pessoas muito melhores, mais experientes, mais especializadas do que nós somos, né? Então essa troca eu acho que é muito legal, eu acho que faz parte também. Hoje está na moda, como é o fazer o network, né? Mas na verdade é isso, ou seja, é conviver com os teus pares, né? Aprender e poder fazer essa troca. Então, eu estimulo também, mas eu vejo assim com certa preocupação, cada vez menos. Também isso se dá um pouco por uma conjuntura das mídias sociais, de toda uma maneira de se comportar hoje que é um pouco diferente, né? Ou seja, essa questão da presencialidade, ela tem perdido importância, a gente tem que saber como se mover também nesses ambientes mais virtuais, mas eu vejo que os mais jovens, é isso, né? O pessoal que está na faculdade, recém-formado, está muito remoto. Muito remoto. Né? Em quase tudo. Né? E esse tempo, que foi 2017, esse tempo que eu participei, 2017 2018, que eu participei ativamente do SAERGS aqui em Porto Alegre, todo sábado a gente tinha reunião de manhã
vou me lembrar o nome da rua, José do Patrocínio, né? Isso, aham. E Que foi inundado também, né? que foi entrou a água casinha. lá também. E foi um ano que eu vinha todo sábado para Porto Alegre. Eu pegava o primeiro ônibus no sábado e vinha para Porto Alegre e voltava depois de meio-dia, porque eu tinha que voltar para Caxias. E hoje, quando eu venho para Porto Alegre, eu sinto que eu tenho alguns poucos amigos. Mas esses do sindicato, inclusive o Márcio, que eu mandei mensagem agora, Márcio Carvalho, que esteja nos escutando, né, Estará Márcio? no próximo episódio, que já estamos antecipando, né? O Márcio spoiler. já está convidado, que já confirmou. E aí eu sei que essas pessoas que ficaram daquela época, eu vou ter para sempre, sabe? E eles acompanham o meu trabalho, mesmo eles me prometendo sempre uma visita em Caxias, que nunca foram também, né? Que fique claro. É natural esse movimento de nós do interior vir para Porto Alegre, né? E vocês não... O porto-alegrense, Jéssica, tem muito preconceito com o interior. Eu falo porque eu posso falar, né? Tem o lugar de Alexandre, tu fala. é de Novo Hamburgo, nascido, né? Então o porto-alegrense passou da terceira perimetral ali, interior, não quer mais saber. Mas que bom que esse programa tu tá dando abertura, né? Pra nós, da periferia, do estado. Eu até perguntei, vou repetir a pergunta para ti. Perguntei para Marina lá sobre Passo Fundo. Então, conta pra, o que tem de melhor e de pior em Caxias? O que tu acha? Assim, claro, relacionado também aos nossos temas. Assim, o que tu vê? Quais são a qualidade? O de melhor que tem em Caxias relacionado aos nossos temas é justamente o fato de que é uma cidade que, de uma ponta a outra, a gente tem 3 quilômetros. Se eu pegar a Júlio de Castilhos, que é essa rua principal, né? A Caxias tem isso de cidade de interior, que ainda a gente tem a rua principal, né? A gente tem 3 quilômetros. E para mim isso é o melhor de Caxias. Eu vou trabalhar a pé. Eu moro a 1 quilômetro do meu trabalho. Eu vou me mudar agora e vai seguir. Muito concentrada. Ela ainda é muito concentrada. Então, para mim, isso é o melhor, assim, viver a cidade, fazer as coisas a pé. Inclusive, eu escrevi um livro em 2017 também. 2017 foi o ano, assim, da minha vida que tudo mudou, assim. E esse livro eu escrevi justamente porque eu comecei a viver a cidade a pé. E descobrir a cidade e me apaixonar pela cidade. Então, o que eu vejo melhor de Caxias é esse livro isso. aqui, né? Deixa eu aproveitar, então. Aqui, Alexandre, corta para a câmera aqui, olha aqui, ó. Esse aqui é o livro que eu acabei de ganhar da Jéssica, eu já tinha ouvido falar dele, mas não tinha tido o prazer ainda e fizemos uma troca, né? Ô, Alexandre, corta aqui de novo, ó. Peraí. Vai lá aqui. Aí, não, peraí que... Aí, pronto. Foi. Feito. Esse aqui eu dei para Jéssica também, o livro que saiu agora, né, das ações que a gente fez do CAU lá sobre ATES, né? Então, o projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro, Casa Saudável, né, que saiu, trocamos figurinhas aqui. Eu acho que eu saí ganhando aqui, Alexandre, porque é um livro maravilhoso. Sei, de conhecimento, eu acho que eu saí ganhando. Aí, não, mas eu te agradeço. Tem uma muito. frase no meu livro, deixa eu te pedir licença para que é sobre essa questão que eu estava falando de viver a cidade. Esse livro, então, chama-se 13, em função do Bar 13. O Bar 13 é o personagem do livro, né? Ele é um bar que foi fundado pelo meu avô, na década de 60. Acho que esse meu ativismo vem já do meu avô, porque o bar, na época do meu avô, era esse lugar de discussão política, né? Década de 60. Pensa que era o Brasil naquela época. E onde é que era? Na Júlio de Castilhos. Sim, uma quadra da Praça Central. Assim. Uhum. E aí já era esse espaço de discussão política. Depois, meu avô vendeu o bar na década de 80, quando eu era pequena. E isso sempre foi um grande tabu na minha casa. Minha avó não passava na frente do bar, minha avó não podia falar do bar. Depois, hoje eu entendo por quê. Porque naquela época minha avó trabalhava no bar. E normalmente as mulheres não tinham muito espaço nessa vida boêmia, mas minha avó já tinha. E no Bar 13 as famílias iam, as mulheres iam porque tinha a figura da minha avó. E quando meu avô vendeu o bar, hoje eu vou entender o porquê que minha avó ficou tão magoada, porque na realidade minha avó parou de trabalhar. Sim, desestruturou aquela... Então ela perdeu o lugar dela hoje eu consigo entender através dessas discussões do feministas e tal, que meu avô tirou da minha avó a oportunidade de trabalhar.
vendendo bar. Porque Sim. ele seguiu a vida e teve outras coisas, fez outras coisas. Sim, e ela perdeu E aquela ela relação. perdeu a ali. relação que ela tinha com as pessoas e com a cidade. Daí ela, né? Que coisa, Então né? é Que bem, massa. bem interessante Massa esse isso. livro aí que conta essa história, né? Muito bom. Exatamente. E aí tem uma frase aqui do livro que eu digo assim, se as boas amizades costumam nascer em mesas de bar, posso dizer que ao redor delas também fiz muitas, para falar de boemia, arquitetura, história, memória, arte e afins. Então eu convidei um time de profissionais para falar sobre o 13. Tá aí, muito bom. E como eu comecei minha vida profissional, né? Isso é um outro capítulo, assim, da minha vida, mas eu comecei fazendo muito bar, balada, eu faço até hoje. Eu tenho um escritório de arquitetura e eu faço muito bar, balada, coisas ligadas à gastronomia. Inclusive, a gente se conheceu lá no Moinho da Estação, Isso, aham. num bar que eu tinha feito lá. Que era um evento, acho que tava eu e o Veríssimo, querido, saudoso Veríssimo. Isso né? mesmo. E aí eu sempre fui muito baladeira, assim. E depois até meu pai disse, nossa, serviu para alguma coisa tanta festa, porque eu me formei. Mas eu me formei, gente, e aí foi muito meteórico, assim, a minha profissão, assim, em Caxias, porque eu virei arquiteta da balada e eu fazia muito. Então, tudo era Jéssica, Jéssica, Jéssica. E então tem muito isso. Eu acredito muito no bar, na vida noturna, porque quando a cidade morre, que eu digo de noite, né? Algo tem que acender. E aí são esses espaços que dão essa vida noturna para a cidade. Então, daí começa toda uma nova, outra história, legal, né? Outro programa bacana. Daí. E eu te perguntei do positivo, né? E o que é o negativo, tu acha, de Caxias? O negativo de Caxias, então, acho que a gente tem um desafio aí de valorização dos patrimônios. É o mesmo suspiro que a Marina deu quando foi falar. Nossa, deu um suspiro profundo, assim. É que a gente, assim, tá muito tempo com vivacidade também. A gente tem muitos momentos de abraços, né? A gente teve o Abraço e a Maesa, abraçando esses prédios para eles não serem demolidos. Né? Ou seja, deu resultado, né? Deu. Então a gente tem essa... agora eu estou reformando um prédio icônico também no centro da cidade, que é o antigo Alfredinho, que é um hotel também que estava desativado. Então a gente tem essa luta. O pior ainda é essa luta constante que a gente tem sobre o patrimônio histórico. Assim, muitos imóveis históricos sendo demolidos ainda. Que não precisariam, né? Poderia construir aquele edifício, uma quadra, meia quadra, em algum outro terreno, em algum outro local, né? E eu sinto muito isso com... A Caxias tem uma lei agora, que é a lei dos 50 anos, que prédios com mais de 50 anos precisa passar por toda uma comissão, enfim. Sim, mesmo que não tenha tombamento. Isso é interessante, é importante. E agora a gente está começando, então, a tentar salvar o patrimônio da arquitetura modernista, né? Porque até então ela não tinha 50 anos, então... E também não acho que é a idade que legitima a importância de uma arquitetura, né? Não é só isso, né? Enfim, então essa eu acho que é ainda uma luta que a gente ainda tá aí. Esse é comum, acho, a Caxias e a outras cidades, nossas cidades, quase todas, né? Cidades médias mas Porto Alegre, grandes, acho que isso já está bem consolidado, né? Mas a gente está numa regressão, eu acho que a gente já esteve melhor do que está. Então a gente tem até ameaças de processo de destombamento de imóveis. Então tem coisas aqui que são delicadas. Mas te agradeço aí, Jéssica. Seguimos conversando agora. Vamos trazer, Alexandre, o nosso lado B. É um quadro em que eu trago, Jéssica, experiências assim, profissionais minhas ou, né, de algum colega, algum parceiro, causos, né, o que deu certo, o que deu errado, o lado B da nossa atividade profissional. Em geral, a gente só mostra, né, no site, no Instagram, aquilo que tá parte bacana, boa. Né? Então, eu vou trazer para vocês hoje aqui 2 projetos que a gente fez para o CAPS. O CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial, CAPS-AD, que é o álcool e drogas. A gente fez esse trabalho para a fundação que é mantenedora do Mãe de Deus, né, nessas parcerias do SUS, municípios e instituições privadas aí da área da saúde. Esse projeto é de 2018-19, né, projeto e a execução. Foram 2 reformas que a gente fez, de 2 prédios alugados, um deles na Comendador Azevedo,
muito próximo da Voluntários, da Vila dos Papeleiros, e um outro na Pernambuco, a meio caminho ali, né, passando um pouco a São Pedro, né, mas ou seja, em 2 pontos, né, onde tem o acesso a essas pessoas, principalmente morador de rua, papeleiro, né, questão de crack, de alcoolismo, né, então trabalham com essa população, atendimento assim excepcional, né, muito bom. E a gente fez esses 2 projetos de reforma, não é muito a nossa batida ali na 3C, a coisa de arquitetura de interiores e reforma, né, e nesse caso a gente fez assim com, né, também, né, aprendendo ao mesmo tempo que foi fazendo, um resultado super positivo, um processo que a gente fez de participação dos técnicos, do pessoal da saúde que atuava, né, inclusive com pessoas que tiveram já o atendimento e foram recuperadas, né, então para entender como é que funcionam os espaços, o relacionamento desses grupos, como é que se dá o acolhimento, Então foi super legal. Na execução também foi uma execução de qualidade, né? Esse da Pernambuco era um galpão, né, de uma loja, um pé direito bem alto. Então a gente construiu um edifício dentro desse galpão, né? Então ficou muito interessante assim a solução. Conseguimos aí também condicionar algumas áreas que precisavam. E o outro um edifício que era uma sede de uma empresa de 3 andares ali próximo da Voluntários também, né? Fizemos a reforma. E isso tudo, né, agora, né, com a enchente, né, ambos foram bastante danificados. Meu Deus. Né? Então esse da Voluntários ali, quase 2 metros de água, e o da Pernambuco também, entrou água para valer. Né? E ficaram bastante tempo, né, afogados aí na enchente. Então agora a mantenedora, né, do Mãe de Deus está buscando alternativas. Né? A gente deve estar colaborando aí com eles também para recuperar. Né, mas é isso, ou seja, quando perguntam, né, Alexandre, se a enchente, tu foi atingido pela enchente? Pô, totalmente, né? Ou seja, a minha casa, né, felizmente, por sorte, não foi, mas amigos, colegas, família, né, muita gente foi, e além da nossa solidariedade com um monte de gente que a gente não conhece, que está, né, em situações gravíssimas, mas todos nós fomos, né? Porque indiretamente tu tem, né, desde essas relações, mas tu tem o trabalho que sai, né, as obras que foram perdidas, então uma situação assim bem delicada assim nessa recuperação, né? E vocês também, né, na Serra muita situação grave também de deslizamentos e Galópolis ali foi uma região bastante afetada em Caxias, e é a primeira vez que eu vim para Porto Alegre, não tinha ainda feito esse caminho, e no caminho tu já percebe assim que tem quando tu vem chegando aqui, né, eu passei pela Comendadora agora quando eu estava vindo para cá. Porque a Comendadora é a rua que a gente está fazendo o Museu de Arte Contemporânea, eu acho, né? Que é uma antes ou uma depois ali. Eu acho que é a Comendador mesmo, né? E eu participei desse projeto lá do início do projeto do Museu de Arte Contemporânea, porque também foi algo que foi bastante interessante, porque se convidou arquitetos de outros lugares do Rio Grande do Sul. Sim, para fazer o primeiro momento lá do Partido Geral. Depois se desdobrou, né? E aí toda essa região ali do centro, tu percebe, né, que tá... E circula, né, por essas áreas ali, eu circulei bastante. A família da minha mãe, né, o meu avô, minha avó, tem casa, ou seja, são ali do 4º Distrito, né? Falecidos os 2 já, mas a gente circula e a gente vê, assim, né, aquela coisa de 1,5 m, 2 m, tu circula muitas quadras e tá aquela marca, assim, nas paredes das casas, dos negócios, de tudo, né? Então, é uma situação, assim, bem dramática, né? Então, agora nós estamos aqui, né, com o CAPS, passou aí algumas imagens, né, Alexandre, depois na edição a gente coloca um projeto bem legal, assim, que agora é isso. Vai ter que recuperar. Refazer, né, reconstruir, né, para buscar o quanto antes recuperar esse atendimento, né, dessa população que tende a aumentar ainda mais nessas regiões, né, em função das dificuldades agora de retornar também para suas casas. Caxias a gente já tem um dado assim de um fluxo migratório que até 2028 já se fala assim eu não lembro agora o número, assim, saiu inclusive uma pesquisa pela SIC de Caxias, de um número bastante significativo de pessoas que vão migrar para a Serra, porque a gente teve esse episódio em Galópolis,
Mas Caxias mesmo, né, a cidade... Sim, ficou preservada nesse caso. Total, porque a gente não... Tem uma região de Caxias, que é o Vale da Esperança, ali no Reolon, que inclusive a gente vai fazer um mosaico na quebrada segundo semestre lá, mas a gente não teve essa afetação que vocês tiveram aqui, né? A gente vai ter, na lógica de mercado imobiliário, a gente tem uma alteração completa com a situação anterior, né? Então, tanto bairros da cidade que eram valorizados e se desvalorizam, como vice-versa, ou seja, bairros que não tinham tanto valor e que passam agora a ter interesse porque ficaram preservados. Assim como um movimento nas cidades, né? Que é o quanto vale a cidade, né? Então isso assim, vai ter uma discussão bastante... Galera que vai morar no litoral, né, o litoral ficou super preservado dessa situação, né? Então tem uma tendência também. Então, ou seja, vai ter uma alteração significativa dessa lógica, né? Mais imobiliária mesmo, ou seja, onde é que as pessoas vão morar, vão viver, né? Então isso, trouxe aí para vocês o lado B, né, dessa experiência aí do CAPES. Fique agora com as dicas do nosso advogado, né, Direito e Arquitetura, com a Romerich Portinho Associados. Direito para Arquitetos, nosso quadro que traz aqui as dicas dos nossos advogados. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Alexandre Portinho, que é, além de advogado, contabilista, da Romerich Portinho e Associados, que é a nossa apoiadora cultural. Hoje nós vamos falar do tema da tributação, né, do trabalho do arquiteto, né, das pessoas jurídicas do arquiteto. Inicio, Dr. Alexandre, perguntando qual é a maneira de organização da nossa empresa, para que a gente, obviamente, dentro da legalidade, pague o menos imposto, né, menos volume de imposto possível, né, para poder fazer render também o nosso trabalho. Então, Tiago, as sociedades de arquitetos hoje, ela organizada como sociedade empresária, ela tem a forma bem mais facilitada de tributação do que quando é um autônomo trabalhando lá, que tem aquela tributação de 27,5%, INSS de 20% sobre a base de cálculo, além do ISSQN fixo, né? A sociedade de arquitetos, como uma sociedade empresária, ela também paga o ISSQN fixo, tá? E ela tem a possibilidade de ser tributada pelo lucro presumido, pelo lucro real ou pelo Simples Nacional. Eu vou começar falando do Simples Nacional porque a grande maioria das empresas optam por essa tributação, por ser mais facilitada até a questão da contabilidade. Em 2017, a sociedade de arquitetos ela era enquadrada no Simples Nacional pelo anexo 6, o que dava uma tributação de 16,93%. Tá? Ali englobando todos os tributos já que ela pagaria numa única guia de arrecadação, o que torna muito mais fácil de controlar a questão da tributação, né, para esses pessoal que está começando uma empresa, né. Em 2018 nós tivemos uma importante alteração. O Simples Nacional passou a considerar a sociedade de arquitetos como enquadrada no anexo 3, quando tem empregados, que já engloba a parte do INSS, ou no anexo 5, quando não tem empregados. O anexo 3 pode gerar uma tributação de 6% a 30%, sempre iniciando com um faturamento anual de R$180 mil. Tá? É sempre uma média dos últimos 12 meses, é o que o Simples Nacional faz. Sem empregados, a tributação... Sim, mas essa vai até, doutor Alexandre, desculpa eu interromper, mas vai até 4 milhões, né? Isso, é uma tabela que varia de 6% a 30%, começando com R$180 mil e vai até 4,8 milhões. Sim, vai progressivo, lentamente vai progressivo. Aumentando esse percentual. Né? Então essa é uma questão importante do arquiteto verificar, porque pode chegar a uma tributação de 30%. Ou seja, como autônomo ele pagaria 27,5%. E como empresário ele vai pagar 30%? Sim, mas ao ser uma empresa de arquitetura, né, a gente está, infelizmente, muito longe desses faturamentos aí de 4,8 milhões ao ano. Então, é uma alternativa interessante, principalmente para os pequenos escritórios, para quem está começando, né, porque esse 6% é um valor realmente bem reduzido, né, de imposto e paga... Né, ou seja, esse pagamento é também numa guia única. Né? Numa guia única. E a questão do incentivo também, a profissionalização e a instituição de empresas e a contratação de funcionários, porque com empregados no anexo 3, a tributação começa com 6%. Tu imagina que todo o faturamento do teu escritório, tu paga 6% de imposto e já está pagando o salário dos funcionários ali, a parte do INSS, entendeu? A parte empresa, né? Sim, é muito vantajoso. Mas
No meu caso, lá no escritório, doutor Alexandre, nós somos uma EPP, né, uma empresa de pequeno porte, e o nosso faturamento, ou seja, a nossa tributação é pelo super simples. Né? Sim. Mas nós não temos no nosso contrato social nem o tema de execução de obra. Sim. Né? E também não temos, por uma questão fiscal em Porto Alegre, não sei se em outros municípios é igual, mas o tema da consultoria, que a gente teria também uma tributação Exato. um pouquinho diferente. O serviço de arquitetura, o CNAE Fiscal, o Código Nacional de Atividades, né, ele define ali, que está anexo à Lei Complementar 116, ele define os serviços de arquitetura de forma bem específica. Não tem essa questão de execução de obra. Por exemplo, execução de obra por empreitada global, com fornecimento de material ou não. Essas atividades não são específicas de arquiteto ou engenheiro. Mas a gente sabe que é muito melhor tu já ter um profissional técnico que executa essa atividade na empresa que vai executar. Por tomador de serviço é muito mais seguro, né? Então há uma tributação diferenciada, sim, com relação ao CNAE Fiscal, à atividade. Cada município tem a sua legislação com relação ao ISSQN. Tá? Numa empreitada global, por exemplo, com o fornecimento de material, pode ser tributado inclusive a questão do ICMS sobre o material, dependendo do fato de se o escritório de arquitetura vai comercializar também esse produto, o que foge totalmente a questão da função do arquiteto, mas pode sim, ele pode desempenhar atividade de venda de produtos também, de materiais, e aí ele tem que englobar isso na empresa dele como venda de material, que ele vai ter uma tributação diferenciada ali também. Né? Mas a execução de obra tem uma tributação diferenciada. E a base de cálculo dessa execução dessa obra, por exemplo, vai depender, tem o fornecimento de material, não tem fornecimento de material, o que é o faturamento de fato dessa empresa? É só o serviço de projeto e acompanhamento da obra? Ou tem a execução da obra, tu entende? Sim, Tudo claro. isso é definido pelo objeto social, pelo contrato fechado com a empresa. E uma coisa muito importante nesse tipo de trabalho, quando há fornecimento de material, é o empresário buscar guardar as notas fiscais, por exemplo, se fazer por conta e ordem do tomador de serviço, botar a nota fiscal já em nome do tomador de serviço, porque se o fiscal vai querer saber qual é a base de cálculo do imposto que tu está pagando hoje, ele vai querer saber, tá, mas essa obra aqui, tu tem 3, 4 obras funcionando. Se todas as notas fiscais estão no nome da sociedade de arquitetos, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir diferenciar. E aí tu corre o risco de uma fiscalização incorrendo em alguma autuação. Além da tributação, né? Acabam Exato. as duas partes pagando imposto. Acaba uma as duas sobre a partes. outra. Então é muito mais fácil tu separar a nota por obra, né? Pegando por conta e ordem do tomador. Outro tema, doutor Alexandre, que eu me lembro que a gente trabalhou bastante isso lá no CAL, é o tema da retenção do ISSQN pelos municípios, né? Que é, infelizmente, uma prática recorrente, inclusive quando é elaborado o projeto. Né? Então, no nosso caso, a gente tem muito trabalho no escritório com cidades, municípios do interior, ou seja, de outros municípios que não Porto Alegre, onde está a nossa sede. E a gente já teve mais de uma vez, né, o nosso ISSQN retido na cidade, né, do contratante, né, o que é irregular. Né? A questão do ISSQN tem um problema, porque como a legislação é municipal, de competência do município, cada prefeitura faz a sua forma de cobrança. A retenção na fonte com órgão público normalmente é feito quando há uma prestação de serviço em licitação. Há retenção na fonte. Mas, por exemplo, empresas do Simples Nacional não devem sofrer a retenção na fonte de nenhum imposto, porque ela já paga no Simples Nacional o valor integral do imposto. Quando há retenção, ela é obrigada a pedir a restituição para a prefeitura daquele valor que foi retido. Mas o importante é verificar que a retenção de imposto sempre é uma antecipação do pagamento do imposto que tu vai fazer ao final. Então, há que haver esse cuidado se aquela atividade é de fato sujeita à retenção e se essa retenção vai ser deduzida depois do imposto que tu vai pagar lá na frente. Né? Não, tá aí muito bom, doutor Alexandre, né, mais uma vez aí trazendo, né, as dicas dos nossos advogados, né, consultem, né, colegas que estão nos assistindo aqui para fazer a formalização da sua empresa, para verificar o melhor formato também de tributação, consultem aí seu contador, seus advogados, para que a gente consiga, né, numa profissão que já tem uma dificuldade grande aí de cobrar honorários, né, que sejam justos e adequados, para que a gente não perca uma parte importante desse valor, né, pagando impostos de maneira desnecessária, uma vez, né, que temos os formatos mais adequados para valorizar o nosso trabalho, a nossa profissão. Muito obrigado, doutor Alexandre, até a próxima. Hein? Eu que agradeço a disponibilidade aí, estamos sempre à disposição para que vocês precisarem. Tá bom, valeu. A quem interessar possa, nosso bloco final
do nosso videocast e são dicas, né, para os interessados na profissão, dicas minhas e da Jéssica. Aquilo, Jéssica, que todos os arquitetos, né, deveriam conhecer e muitas vezes não é tão conhecido. Arquitetos ou arquitetas, obras, livros, cidades. Então a gente traz aqui as nossas dicas. Qual é o arquiteto ou arquiteta que tu acha que merece ser mais conhecido e que infelizmente não é tão conhecido? Eu vou citar uma dupla caxiense, que é o João Marchiori e o Paulo Bertucci. Por quê? Sinto isso. O Paulo Bertucci foi meu professor na faculdade, depois até ele me convidou para trabalhar no escritório dele, fui estagiária do Bertucci 5 anos, minha faculdade inteira. E o que me causa um pouco de estranhamento é que quando eu montei meu escritório, talvez pelo Bertucci ser professor ainda, os meus estagiários conheciam essa dupla, João Marchiori e Paulo Bertucci, porque são arquitetos muito importantes na cidade, arquitetos que deixaram um legado da arquitetura modernista, talvez os únicos que fizeram isso em Caxias, né? E aí os estagiários lá, 20 anos atrás, conheciam eles. E o que me causa um estranhamento é que, de 10 anos para cá, eu pergunto para os meus estagiários, o Paulo Bertucci, eles não sabem quem é. Eu disse, gente, a história se perdendo, e uma história recente. E é a nossa história, né? Então... E é a nossa história, então, assim, eu acho que eles... E assim, por serem do interior, talvez eles eles são super reconhecidos, não é que não são. Tu provavelmente já conhecia eles, claro, né? Mas me parece que eles deveriam ter uma relevância maior. E ter registros disso, que não fique na memória de algumas pessoas, né? Ter o livro, o site, o material, a pesquisa que eu posso buscar. Né? Então, isso acho que é fundamental. Isso, né? O legado que eles têm para Caxias e para o Rio Grande do Sul. Então, minha dupla é essa, João Marchiori e Paulo Bertucci. Eu trago aqui, Jéssica, os ingleses lá do Arquigram. Né, o Peter Cook. Nossa, eu trouxe um caxiense bem bairrista, né? Não, nós estamos harmonizando. Né? Que é outro. Estamos harmonizando. Mas é um grupo, né, também de arquitetos aí de vanguarda, né, num período de 67 a 74, ou seja, um período curto. Né, e muito relacionado à pop art, a comics, à revolução sexual, à contracultura. Então, né, a gente vai mostrar aí algumas imagens. Eu queria destacar, né, dois projetos, na verdade são propostas, são provocações, muito mais que projetos, e tem uma atualidade, né, que eu acho que é bem significativa. Um deles é o plug-in cities, ou seja, eram grandes estruturas em que tu plugava ali o teu apartamento, o teu negócio. Né, então, nessa lógica, né, de uma cidade, ou seja, uma estrutura pronta, né, onde a cidade ia crescendo dentro daquela estrutura, em cápsulas. Aí tem tudo a ver com os metabolistas japoneses, então é uma coisa bem legal. E também é o walking city, ou seja, uma cidade caminhante. A cidade não está em lugar nenhum, ela está se movendo. Né? Então vai aparecer aí uma imagem, que é uma imagem bem interessante, parece um grande besouro, assim, com umas pernas e que está circulando pelo mundo. Então... E o Arquigram é isso, ele é provocação, né? Ele é provocação de como será esse futuro, que nos faz tanta falta hoje, ou seja, quem é que está fazendo essas provocações de como será a cidade do futuro, né? Então a gente tem algumas pistas, mas eu acho muito, em geral, muito acanhado, né? Ou seja, como estaremos assim nesse futuro, né? E uma obra de arquitetura e urbanismo. Uma obra de arquitetura? Eu trouxe aqui, na realidade não é uma obra, né? Eu trouxe o legado da obra do Artacho Jurado. Não sei se tu conhece bem as edificações dele. Por que eu trouxe as edificações? Ele não foi acho até que hoje em dia ele já é reconhecido como arquiteto, mas ele não era na época. Ele não era formado, então tem toda uma discussão. Tem toda uma discussão. E eu não conhecia ele. Pela academia eu não conhecia ele. Eu fui conhecer ele depois, numa viagem que eu fiz para São Paulo.
e me deparei com um prédio, Piauí, o nome do prédio que eu me deparei dele, e disse, nossa, que coisa interessante. E aí que eu fui entender essa arquitetura, a importância dele dentro da arquitetura paulista, e aí eu virei uma super fã. Então, eu trago as edificações. E uma obra extensa que ele tem também, são muitos edifícios, são muita coisa de qualidade. É porque ele era incorporador, né, na época. E na época, por que também ele não foi reconhecido na época? Porque depois eu fui estudar mais sobre ele, sobre esses prédios dele, mas por que eu trouxe os prédios dele? Porque os prédios dele, naquele momento do modernismo brasileiro, ele já tinha uma contravenção, assim, depois ele foi um pouco legitimado no pós-modernismo pela essa arquitetura inusitada dele, mas ele trabalhava para uma classe emergente. Não sei se tu sabe disso, ele trabalhava para uma classe emergente em São Paulo. E aí, para ele baratear o custo daquelas edificações e o custo condominial, ele fez na época coisas que a gente discute hoje em dia, que é um térreo ativo, que é térreo compartilhado, que é terraço-jardim. Então, uns conceitos que hoje a gente traz. Sim, que como acaba cidade. O mercado imobiliário incorporou muito depois, ele já estava... E ele naquela época já falava sobre isso. Então, por isso que eu trago os prédios dele como edificações para a gente se espelhar em relação a isso. Tá aí, ó, muito bom. Eu separei aqui para trazer a Tacheles, em Berlim, que é uma Kunsthaus, né? Uma casa de cultura, né? Casa de arte. Era uma loja de departamentos, né, dos anos 1900. No período do nazismo, Alexandre se transformou em QG, em prisão dos nazistas, né, em Berlim, né? E depois foi bombardeada, ficou em ruínas, aí teve, né, a separação de Berlim e essa edificação nunca foi ocupada. E com a queda do muro, os artistas ocuparam. Né? Então era uma grande ocupação, como aquela do início lá da notícia, né? Só que por artistas, né, coletivos de artistas e tal. E essa galeria, ou seja, um local de vanguarda, né? Então tem aí nos anos 90 e 2000, né, uma coisa muito, muito pujante assim, de criação de arte. Né? Muita coisa de... Que a Berlim Oriental e Ocidental, né? É muito próximo à antena da Alexanderplatz, que era o centro, digamos, da cidade oriental. Né? Ou seja, eu falei isso da questão de ser um local de vanguarda, né? Super importante, mas que no ano de 2012 fechou e mais recentemente foi vendida por um grupo de investidores, ou seja, fecha e agora vira uma coisa que é um pouco um shopping. Até, né, busquei na internet, né, vai ter um projeto... Perdeu está perdendo a sua identidade. Vai virar um museu da fotografia e um shopping e um empreendimento. Inclusive projetado pelo Herzog de Meuron, que são arquitetos ótimos, mas a impressão que eu tenho é que muitas vezes estão a serviço desse tipo de lógica, né? Então é uma pena, né? Eu tive aí a oportunidade de visitar, né, quando funcionava ainda como um centro de arte, muito interessante. Vou mostrar aí também algumas fotos para vocês, já estamos mostrando aí, né, Alexandre, algumas fotos. Então o Tacheles em Berlim. E um livro... Eu trouxe o livro do Ariano Suassuna. Ah, que ótimo. Iniciação à Estética. Por que Ariano Suassuna? Eu sou uma apaixonada pelo Ariano Suassuna. Assim, eu fico às vezes escutando as falas dele. Eu morro de rir assim, das palestras dele. Eu fico só escutando aquela voz dele, calma, né? Ele contando. Ele é um grande contador de histórias, né? Então ele... às vezes eu fico me perguntando se são verdades ou mentiras as histórias que ele conta. Mentiras bem contadas. Assim. Mentiras bem contadas. Não, mas é muito bom, ele é excelente. Ele é muito bom. E aí essa iniciação à estética, como eu tenho esse lado da arquitetura e da arte junto, né? Eu acho que a nossa crise é estética também. E o Ariano traz muito sobre isso, né? E esse livro... Eu fiz uma viagem para o Nordeste, nessas minhas imersões para o Nordeste, para conhecer Taperoá. Então, eu fui atrás dessa fala do Ariano Suassuna também, por isso que ela é muito importante para mim. E aí eu fui para Taperoá, que hoje tem o Museu do Ariano Suassuna. E esse livro ele é o Ariano falando sobre filosofia, sobre a beleza, sobre o belo, o poder do belo, sobre isso na arte, mas aqui eu trago isso para a arquitetura. Então eu acho que
que os arquitetos precisam também ir buscar referências na história da arte. A minha faculdade... Em outros campos, né? Não ficar... eu fiz 2 histórias da arte e 8 teorias da arquitetura na minha graduação. Hoje, parece que 1, 2 cadeiras, matérias, eles já dão toda a história da arquitetura. É impressionante. Então, esse resumo, essas... resumão, né? Então, eu indico esse livro. Não, muito bom. Eu trouxe aqui um livro do Sérgio Magalhães, né? Sérgio Magalhães que foi... né? Tem uma atuação também nas entidades, né? Foi presidente do IAB no Rio de Janeiro e no Brasil, mas ele tem um trabalho muito legal como secretário ou como gestor, né, na prefeitura, é o idealizador, né, do Favela Bairro. E esse livro dele é um livro que chama Sobre a Cidade, a gente vai mostrar aí também, Habitação e Democracia no Rio de Janeiro. Ele já comenta, esse livro é um livro de 2002, mas assim, o Estado Mínimo, o Poder Paralelo, né, no Rio de Janeiro, o tema da habitação, né, selecionei 2 frases aqui, uma delas assim, manter público o espaço público e garantir o seu uso por todos e para todos os cidadãos. Né? Deixa eu dar uma olhada. Cada vez mais difícil essa questão de manter o espaço público. Né? E também tem um diagrama, aqui, deixa eu ir direto aqui, Jéssica, eu te mostro. Que é um diagrama muito interessante, né? Que ele compara as formas de produção de habitação. Né? Numa que a habitação vai crescendo e vai incorporando e crescendo a família, né? E nessa outra tradicional de habitação social promovida em geral por órgãos de governo, né? Onde acaba lá os 2 velhinhos sozinhos. Né? Então a gente vai mostrar esse diagrama aí também. Né? E contido nesse livro, mas também numa palestra que eu assisti dele uma vez, né, o tema que é assim, o investimento de recursos públicos na construção do que é público. Posiciona a questão habitacional em um marco conceitual mais realista. O que ele comenta? Ele comenta que as pessoas, é uma lógica de favela, as pessoas elas vão construindo a sua casa. Claro que quanto mais orientação tiver, melhor. Mas ninguém consegue construir a rua, a praça, o saneamento. Né? Então, esse investimento público, né? E essa é uma das lógicas do Favela Bairro, que depois do Morar Carioca, infelizmente são políticas que não se tem sequência, né? Mas é isso, investimento público na qualificação do espaço público e uma orientação para que as pessoas sigam fazendo, né, as suas habitações. Então, que é dever do Estado, né? Eu olhando esses desenhos, só fazendo uma parte voltando para o Mosaico na Quebrada, deveria até ter trazido aqui. A gente fez agora uns fanzines que se chama Casas na Quebrada. Então a gente fez o mapa do Beltrão, junto com as crianças que participaram do projeto, e um joguinho de adesivo, assim. Então, as 75 casas que a gente pintou, sim, e para elas destacar e procurar a sua casa. Então, a gente está fazendo um trabalho, elas brincando, mas um trabalho de cartografia, entendendo o mapa da cidade. E tá muito bonito isso, porque aqui tem o desenho da casinha, né? Esse desenho simbólico do que é a sua casa, onde é a minha casa. E como ela vai ampliando conforme a necessidade. Então, é bem interessante, é um livro que eu recomendo, é um livro pouco conhecido também. A editora é a da revista Projeto. É um livro que recomendo, né, para quem quer trabalhar e lidar com os temas aí da cidade. E uma cidade, qual é uma cidade que tu acha que todo arquiteto deveria conhecer? Então, daí eu vou citar de novo, numa linha de pensamento que eu tô, quando eu fiz essa viagem para Taperoá, em busca das lembranças e memórias do Ariano Suassuna. Eu fiz uma viagem para o sertão nordestino, né? A gente saiu de João Pessoa e foi em direção a Taperoá. E aí a gente parou numa cidade, Cabaceiras, Cabaceiras é o nome da cidade. Só que eu me impressionei muito, assim, foi o que mais me marcou. Quando tu me perguntou sobre a cidade que mais me marcou foi Cabaceiras, porque seria até legal mostrar uma imagem pro público quando... Não, a gente vai botar. Porque essa é sensacional. Porque quando tu chega em Cabaceiras, é no meio do nada, assim. Paraíba. Paraíba, sertão da Paraíba. E aí tem uma placa, Hollywood Nordestina. Escrito Hollywood com R. Como o Hollywood de Hollywood... Sim.
Tu já sabia dessa história da Hollywood nordestina? Sim, É. E eu olhei aquilo, Hollywood nordestina, e eu disse, gente, que é isso? Aí entramos, não era pra gente entrar nessa cidade, mas aquilo me chamou, foi um farol, me chamou atenção, eu entrei na cidade. Aí que eu fui entender pelos moradores que a cidade é chamada Hollywood nordestina, porque as novelas, o Alto da Compadecida foi feito lá, foi gravado lá. Aí que eu fui entender que realmente era Hollywood nordestina. E a gente ficou a tarde toda naquela cidade. E o que mais eu gostei da cidade é que ela tem aquilo que a polis grega a gente aprendeu na faculdade, tem, e que toda cidade teria que ter para ser uma boa cidade. É a praça, é o mercadinho, é o vizinho, é o olho do vizinho, como fala Jenny Jacobs, né? É a vida urbana. Então, a mesma vidinha da Hollywood nordestina, que deve ter, sei lá, 5 mil habitantes, eu acho, porque é uma vilinha, assim, né? Uma cidade, parece que cenográfica, né? Cenográfica. A lógica da cidade é a mesma. É a mesma lógica de viver a cidade. Eu tenho uma irmã que mora em Brasília, né? Eu adoro Brasília, amo Brasília, muito por Niemeyer, assim, e pela beleza estética. Eu sou uma pessoa que busca a beleza estética na arquitetura, mas a gente não vê isso em Brasília, né? A gente vê que é uma cidade que entendo que hoje ela não funciona como uma cidade que tu pode caminhar e ter essa vidinha da Hollywood nordestina de Cabaceiras, né? Então deixa eu fazer o contraponto aqui, que eu trago exatamente Brasília. Ai, não. Né? Mas não por esse viés, assim, Brasília como sendo uma cidade que merece ser visitada, né? Não pela defesa de Brasília, apesar de que eu sou um entusiasta de Brasília como manifestação cultural. Né? E eu escrevi, até consegui encontrar aqui em 2010, esse jornal é o Jornal Nacional de... Mostra aí, Alexandre, bota aqui. Depois a gente passa uma referência mais para cá. Aí. É um caderno que o jornal fez em 2010, nos 60 anos de Brasília, né? 50 anos de Brasília. E eu escrevi um artigo, e quando eu pensei em Brasília, eu sempre me volto para esse artigo, que é o seguinte: quais são as críticas que a gente tem a Brasília? Os pobres moram longe, o transporte não funciona. Ou seja, tu tem um lugar privilegiado onde as coisas funcionam e depois tu tem o resto, tu tem etc. Né? Que é uma crítica que serve para Porto Alegre, para São Paulo, para o Rio. Né? Então eu acho que tem uma importância da gente conhecer Brasília, não apenas pelo que a gente ouve falar, principalmente nós arquitetos, porque a gente tem pelo menos eu tive essa formação assim, de que em Brasília está tudo errado, né? E às vezes a gente não tem a noção que é o Brasil que não deu muito certo, nem em Brasília, nem no Rio, nem em São Paulo, nem em Caxias, nem em Porto Alegre. Né? Então é uma cidade que ela tem, obviamente, equívocos, né, que são equívocos do próprio conceito, né, do movimento moderno, inclusive, né, que o Sérgio Magalhães critica, né, com muita propriedade, né, no livro dele. Mas é uma cidade que nós temos que conhecer e estudar melhor. Não, Brasília é assim, a gente ama e odeia Brasília, então a gente... Mas assim, ai de alguém falar mal de Brasília pra mim, sabe? Quando vem um não arquiteto, tipo irmão, vem um não arquiteto dar texto sobre pode, Brasília, eu digo, não, calma lá, eu posso, não. E assim, os relatos, né, que a gente tem de quem mora em Brasília, e eu já tive a oportunidade de ficar um período um pouco mais longo, de algumas semanas, e entender como é que é a vida no plano piloto, e é uma maravilha. Né? Claro, aquilo ali é uma fração, né? Se não me engano, são 300 mil habitantes no plano piloto, 3 milhões no Distrito Federal. Ou seja, tu tem, né, 90% da população que não usufrui daquela qualidade, que necessita do carro. Né? Mas assim, nós temos que estudar e entender, inclusive porque estudar Brasília nos ajuda a entender melhor as nossas cidades. Né? O que foi mal copiado de Brasília para as nossas cidades e que a gente deve evitar. Né, e quais são também os acertos que a cidade tem. É uma das cidades mais arborizadas do Brasil, né, no plano piloto, então tem uma qualidade de vida enorme. Então eu trago não como uma defesa, mas como uma necessidade da gente realmente estudar e entender a cidade a partir da nossa opinião, e não do que alguém, né, nos diz ou nos fala. Né, então tá aí, eu tenho feito esse contraste sempre. Muito bom. Né, Te agradeço muito aí, Jéssica, pelas dicas,
né, valiosas aí. Então, isso vai... a gente espera, né, que quem está nos assistindo também tenha essa curiosidade por essas dicas e busque essas referências. E nós vamos encerrando aqui, né? Uma pena. Que rapidinho. Sempre, né? Como é que nós estamos aí de tempo? Estamos bem, né? Estamos Esguelado desgolados já. Mas a gente sempre, né, acaba esticando a conversa muito boa. Queria te agradecer muito aí pela presença. Agradecer também a quem está nos assistindo. Nos ajude, né? Se você gostou, nos ajude a divulgar. Né? Dê like. Outro dia eu falei likes, né? Horrível, tinha que ter corrigido ali na edição, cara, por favor. Curte, compartilha. Não, comenta. mas ou seja, o like, compartilha, né? Segue. Quer ser jovem. Segue, quer entrar no mundo das falas dos jovens. Segue os arrobas aí da Rádio Arquitetura, né? Tiago, Jéssica, né? O Mosaico na Quebrada. Postarei e compartilhei de todos os Instagrams. Né? Os créditos, né, musicais aí estão no fundo também. Eu sou o Tiago Holtzman da Silva, responsável pela concepção e pela apresentação do programa. Alexandre Sebold, da Rádio Arquitetura, na operação e produção, e na curadoria musical, o Ira Dudek. Agradeço, né, muito a presença tua, Jéssica, e também de todos aqui que nos assistiram. Até o próximo episódio. A quem interessar possa. Vai fazer diferença.